Eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade. E eu quero pelo menos por 1 minuto que você feche os olhos. E nós agora vamos declarar algo de amor ao Senhor. O que você sente da parte de Deus? Eu quero que agora você se conecte com o céu, porque o teu paizinho te trouxe aqui hoje. O teu bom pai, que cuida do teu coração, que cuida da tua mente, que cuida de você. Ele te permitiu estar aqui. O que você pode dizer ao teu bom pai? Diga ao teu pai: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é um Deus tão maravilhoso e nós não temos como te agradecer pela tua graça que se renova sobre nós a cada manhã. Obrigada, porque o Senhor sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó e frágeis. Mas ainda o Rei da Glória olha para nós e nós te agradecemos, Senhor. E nós te rendemos louvores e queremos, diante de todas as hostes espirituais, lhe render o louvor e declarar que o Senhor é o primeiro, que o Senhor é e o Senhor sempre será. Nós levantamos um trono de glória diante do Senhor e que o Senhor receba nossa adoração. Oh, Senhor, se manifesta. Tua palavra que é vida, agora ela vai e produz o fruto para o qual o Senhor vai enviar. Deus, grandioso Deus, que a tua presença tenha liberdade, teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Vamos levantar palmas ao Senhor, porque Ele merece e porque Ele é digno. Dê tua melhor palma. Ele é bom, não é sobre ninguém aqui não, é sobre Ele, é tudo apesar de mim, apesar de nós, é tudo sobre Ele. Ele é bom, Ele é fiel, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, do teu sonho, do teu futuro, do teu propósito, Ele cuida de você. Receba porque é tudo teu, Senhor. Eu acho que eu já falei alguma vez, ou talvez, eu vou ser talvez repetitiva, pela repetição tem aprendizado, tá? Mas quando o Senhor me permite trazer a palavra, seja onde Deus me leva, seja pela internet ou por aqui, no altar, eu entendo e eu sei de onde Ele me tirou para estar aqui falando com você. Então, eu quero dizer que aqui não existe a psicóloga, a terapeuta, não. Aqui é um ser humano, assim como você, que estuda uma área talvez diferente da sua, mas que nós somos iguais. E assim como você, eu também careço dessa graça, porque é ela que me sustenta. É ela que te sustenta. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? E nós não vamos falar só de suicídio, porque o suicídio, ele é o ponto final. Só que nós vamos falar hoje, conversar como Deus tem ministrado durante esse mês. Nós vamos trabalhar muito sobre o campo emocional. E nós vamos hoje entender o que acontece. Está melhorando, mas ainda nós temos muita resistência no meio do povo de Deus em cuidar da nossa mente, em cuidar das nossas emoções. E eu quero dizer uma coisa para você: se a sua mente não está bem, a sua vida espiritual não vai bem. Vou repetir. Se a sua mente não estiver bem, a sua vida com Deus não vai bem. E não é porque você é fraco e porque você é pecador somente, mas é porque, até para falarmos com Deus, passa tudo pelo processo mental. Mente. Tem que cuidar da mente. Como que você vai viver o propósito se você não cuida da sua mente? Você sabia que quando você não cuida das suas emoções, o órgão de impacto é o corpo, e aí você sofre um monte de problema de saúde que você não sabe? Mas hoje é consenso na ciência. 95% das doenças no corpo é emocional. E eu vou dizer o porquê. Existe uma areazinha do cérebro, o sistema límbico, fica aqui no fundo. Essa área é o nosso cérebro emocional. Olha como as emoções têm total ligação com o funcionamento perfeito do corpo. Olha como Deus é perfeito.
Como essa área é o cérebro emocional, produz as nossas emoções, sabe a raiva? Tristeza, alegria, frustração. Qualquer estado emocional que você possa imaginar. Bom, na verdade não é bom e ruim. Tudo é positivo. Mas vamos colocar aqui os sentimentos positivos e negativos? Sabe por que eu digo que todo sentimento é bom? Porque é graças à tristeza que você tem o valor da felicidade. Graças aos processos de tristeza que você refletiu e melhorou como pessoa. Sabe por que existe a raiva? Porque se vier alguém contra você, você consegue defender a sua vida. O problema é quando a gente não consegue lidar com as emoções. Aí é uma outra história. Mas as emoções, os sentimentos são bênção. Então, olha só. Cérebro emocional controla as emoções. Você sabia que o cérebro emocional é o responsável por controlar todos os sistemas do corpo? Sistema imunológico, sistema gastrointestinal, sistema ósseo-muscular, cardiovascular. Você sabia disso? Agora, vamos pensar. Quando você está com raiva, você fica livre, leve e solta. Maravilhosa, né, mãe? Né, minha amiga? Né, meu irmão? Na raiva, o coração dispara. Por quê? Cérebro emocional controla todos os sistemas, inclusive o cardiovascular. O respiratório. A oração fica mais ofegante. Agora imagina se você não cuida das suas emoções. Como que fica esse corpo? Alergia, problema cardíaco, derrame, AVC. Aí você vai me dizer, mas é porque eu não comi bem. E por que você não consegue comer bem? Minha falta de conhecimento. Provavelmente tem alguma questão emocional também envolvida. Por que será que é tão difícil de nós entender? Não nós, eu creio, como Deus revelou ao nosso pastor Moisés, que surge, o Senhor levanta, e nós temos visto isso aqui no New Fire, em cada culto, nos encontros com Deus. Quem já foi no encontro com Deus? Levanta a mão, para eu ver aqui. Oh, glória! Quem não foi, você precisa estar conosco. É um tempo divisor de águas. E nós temos visto um derramar, Deus levantando os jovens, porque o jovem é a força. Você sabia que para todo o processo revolucionário que ocorreu na história foi com a juventude? Porque Deus sabe que o jovem revoluciona, tem força. O pastor sabe. Se pegar aqui os jovens, vocês viram à noite. Eu já sou uma senhora, gente. Eu fico com labirintite. Eu fico mal, preciso dormir um pouco. O jovem tem a força. Você tem a força. Aleluia. Então o Senhor agora, Ele vai te chacoalhar um pouco. Amém? Em nome de Jesus. Mas quando eu digo chacoalhar, o Pai é um bom Pai. Ele vai fazer assim com você, para você despertar e para você transformar o lugar onde Ele te colocou e Ele vai te colocar. Só que para isso Ele tem que te dar conhecimento. E nós vamos entender um pouquinho, antes de chegarmos na palavra e no princípio divino, eu não vou dar um princípio, eu vou dar 2 pelo menos aqui. De cura. Processo de depressão, ansiedade. Para ter um desejo de se matar ou para a consumação de um suicídio é preciso. Não é da noite para o dia. Leva tempo, meses e até anos. Você sabia disso? Então, existem desajustes emocionais, desajustes relacionais que te levam a sofrer com uma depressão, uma ansiedade. Antes de chegarmos nesse princípio, nós vamos fazer um percorrer na história rapidamente. Tudo bem? Vocês vão me amar? Oh, meu Deus, porque eu estava orando hoje. Falei, hoje não, essa semana inteira. Falei, Deus, ajuda lá. Vocês vão me amar, né? Em nome de Jesus. Nós temos que ter uma visão, uma cosmovisão da Bíblia. O que é cosmovisão? Uma visão integral da Bíblia. Quem já ouviu aquela frase? Teu psicólogo é Jesus. Vá orar e dependa só de Jesus? Quem já ouviu essa frase? Não está errado. Só que tem um detalhe. Quando eu digo assim, teu psicólogo é Jesus, gente, ele é melhor que o psicólogo, tá? Ele é muito mais do que um psicólogo, ele é rei. Mas tudo bem. Teu psicólogo é Jesus. Você não precisa de mais ninguém, só de Jesus. Onde é que está na Bíblia isso? Que Ele é o Senhor de todas as coisas, amém. Mas que ela tem que se virar sozinha? Quem já ouviu isso em algum lugar? Levanta a mão. Isso faz parte da cultura evangélica, da nossa cultura cristã. E se eu te dizer, eu vou agora trabalhar essa questão,
quando eu incentivo, não procure ajuda, ninguém. Então, psicólogo é Jesus, se vira sozinho, minha irmã. Vai orar mais, jejuar mais, você precisa orar e jejuar. Eu estou terminando de matar ela, tá? Deus abençoe. Eu termino de matar minha irmã. Só que eu estou levando ela para uma autossuficiência. Mas a pessoa que faz isso provavelmente nos ama, quer nos ajudar. Eu vou acreditar assim. Amém? Só que isso tem uma explicação. Nós temos uma visão que nós chamamos de dividida. Nós temos uma dicotomia. Quem sabe aqui da história de Israel? Israel saiu do Egito, foi para a terra prometida. Deus falou, não sirvam outros deuses. O povo serviu a outros deuses. Por 800 anos, Deus falando, levava profeta, cerrava no meio profeta. Era assim, tá? Matava, o povo matava o profeta. Aí o que acontece? Vem então, Israel é dividida, reino do sul, reino do norte, vem a Síria, leva cativo o reino do norte, mas sobra Judá, e aí vem a Babilônia, amém? Quando vem a Babilônia, Nabucodonosor, aí acabou, eles perdem a terra porque eles pecaram. Ok. Depois da Babilônia, cai a Babilônia, ela é vencida pelo reino persa, Medo-Persa. Depois do reino persa, vem o famoso Alexandre o Grande, que faz uma... Quem já ouviu falar nesse homem? Provavelmente todo mundo aqui na história, né? Vem então o reino grego. Fica comigo. Em nome de Jesus, não deixa a tua mente roubar. Quiser, pode dar uma levantadinha assim, depois sem, não tem problema não. Mas fica comigo para você entender onde nós vamos chegar. Nós temos que passar por lá. E aí, Alexandre o Grande, ele foi ali, discípulo de Aristóteles, um grande filósofo. E ele entendeu que ele tinha que misturar as culturas. Nós hoje, na verdade naquela época, Alexandre o Grande, um grande conquistador, ele conquista o mundo porque agora os gregos é a maior potência mundial. E eles entendem o seguinte, vamos colocar o nosso pensamento grego para todas as culturas. Calma que você vai entender onde é que nós vamos chegar. Mas aí vem Roma, vence a Grécia, e aí Roma faz o seguinte, que eles não são bobo nem nada, eles eram bons de guerra, mas eles sabiam do poder da filosofia grega. Queridos, a filosofia, eu não sou contra a filosofia, porque se hoje nós temos a ciência, quem que se beneficia com tratamento de câncer, amém? Outras ciências, psicologia, pedagogia, física, geometria, história. Você sabia que veio tudo da filosofia? Então, aleluia. Só que tem um problema. Agora nós temos um problema. O judeu, agora vamos voltar um pouquinho para Israel. O judeu passou pelo reino da Babilônia, Medo-Persa, firmes ali, hein? Não se deixaram corromper. Mas quando veio o Império Grego, aí eles deram uma bambeada e eles começaram agora a introduzir a filosofia e o pensamento grego, que eu vou explicar qual é o pensamento. Foi tão influenciado que eles fizeram uma Bíblia chamada de Septuaginta. Quem já ouviu falar? Septuaginta. É a Bíblia escrita em grego. A influência era tanta que o povo judeu começava a querer se vestir como os gregos, meio, sabe como é que é, né? Aquela roupa que deixa o ombro de fora. E aí o que acontece? Nós temos agora uma visão. Quando vem Jesus, que nós vamos falar de Mateus 6. Jesus, ele chega na plenitude dos tempos. A Bíblia diz que é no melhor tempo da humanidade Jesus vem. Sabe qual é o tempo? Quando as pessoas estão perdidas, procurando a verdade. O que é essa verdade? Era o mundo grego. Mundo grego dominava o mundo. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Vem o próprio rei encarnado e declara, eu sou o caminho, e a vida. Ele vem com uma resposta para o mundo. E Jesus, ele vem trazer um confronto com a ideologia, ideologia não, né? Mas com o pensamento grego
que atrapalhou o processo espiritual de Israel e atrapalha o nosso processo espiritual hoje. Pergunto, você quer ter o pensamento hebraico que vem de Deus, que é a Bíblia, ou o pensamento grego? Quem quer o pensamento da Bíblia do próprio Deus? Quem quer ter esse pensamento de volta? Dos porquê de volta? Porque você não tem, talvez. E eu vou te mostrar porque eu não tinha. Quando Jesus morre, vem a igreja primitiva, primeiro século, nós vemos aí uma influência muito forte. Pensamento grego. Os fariseus estudavam a Bíblia mediante pensamento grego. E agora nós temos a influência de Lutero, com Agostinho, que tinha no seu processo de escrever, Santo Agostinho, pensamento platônico. Vamos entender o que Platão, porque hoje a nossa cultura evangélica, um povo de Deus, eu não vou dizer 100%, mas uma boa parte ainda não sabe, mas está com o pensamento platônico e não com o pensamento das Escrituras. Eu vou te explicar. Calma, que você vai entender. Até aqui, vocês me entenderam? Em nome de Jesus, quem não entendeu, pode fazer assim, ó. Que eu vou ver aqui, ó. Todo mundo entendeu? Amém? Calma que a gente vai chegar lá. Nós temos agora dois pensamentos que regem a humanidade. Pensamento grego, e nós vamos dar o foco em Platão, e o pensamento do céu, hebraico, do próprio Jesus. Platão diz assim, gente, ele foi uma bênção, tá? Porque Platão deu início à psicologia, ele começou a falar de processos emocionais. Quem já ouviu falar em os temperamentos? Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico? Quem conhece, levanta a mão. Você sabia que começou com Platão, a medicina? Gente, é bênção. O problema é quando isso mexe na nossa vida com Deus. Vamos lá. Platão entendia assim. Fica comigo. O mundo metafísico ou espiritual é diferente do natural. Ok? Então ele faz uma divisão. Existe um plano metafísico, espiritual e um plano físico, natural. E o que está nesse plano metafísico, espiritual? A nossa alma, as nossas emoções, as nossas ideias. E para Platão, o pensamento grego é assim: depois que quando eu ainda não sou um ser humano, antes de eu encarnar, as minhas ideias estão no plano metafísico, espiritual. Quando eu vou nascer, eu sou gerada, eu entro no natural, aí essas minhas ideias vêm dentro de mim. Ok? Aqui tem um detalhe importante. Quem já ouviu falar em existe um reino espiritual e um reino natural? Quem já ouviu falar isso? Eu também. E aí, hein? Isso é Platão. Por Platão. Calma, que eu vou explicar melhor para você aqui na Bíblia isso daí. Dulce, eu estou pecando? Não, mas nós vamos entender o porquê. Que muitas vezes, e você vai me receber com carinho o que eu vou te falar em nome de Jesus, porque hoje o Espírito vai te transformar para você ser luz e não ser selvagem com quem está em sofrimento emocional. Ora mais, viu? Busca mais, viu? Está colocando na mesma posição. Você tem que orar e jejuar, acabou. Não é que você não tem que fazer isso. Você precisa orar e jejuar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai orar. Gente, em nome de Jesus. Só que nós vamos entender na Bíblia que o pensamento platônico divide. E o pensamento hebraico do céu integra. Para Deus é tudo muito simples. É muito fácil. A gente complica demais. Então, eu lembro que eu vou explicar na prática esse pensamento platônico. Depois eu vou perguntar aqui se vocês fizeram isso. Eu lembro que eu ia orar, eu me converti com 11 anos, eu sempre fui muito fervorosa, mas quando eu ia orar, eu sentia tanta tristeza em acabar a oração, porque eu sabia que quando eu saísse do meu quarto, eu ia pecar. Eu ia para o mundo. Eu vou para a escola, meu Deus, todo mundo fala palavrão, vem fazer aquelas piadinhas, eu vou rir, eu vou pecar. Então, eu não via a hora de vir o final de semana. Para quê? Para receber de Deus. E quando era domingo? Ai, que tristeza segunda-feira. Por quê? Porque eu ia pecar.
Eu pensava, eu vou para a igreja para me fortalecer. Quem pensa isso? Eu vou para me fortalecer. Mas aí, a tristeza é tão grande que você já sabe que vai para o mundo e vai perder tudo. Esse não é o pensamento do céu, não. Se eu te disser que você está com pensamento grego, que não é das Escrituras, tão enraizado que está ao longo dos séculos, calma que você vai entender mais. E eu dizia assim, Senhor, eu quero ser missionária, eu quero ir para a África. Eu lembro que eu dizia assim, eu não posso fazer nada no meu cabelo porque eu não vou ter dinheiro, vou passar fome. Na minha cabeça era assim. E eu queria ir para a África. Mas eu dizia, Deus, mas eu também preciso trabalhar. Eu fazia uma divisão. Tá vendo divisão? Divisão de que o espiritual é só ser missionária. Mas se eu trabalhasse em outra, fizesse uma profissão, tivesse uma profissão, não era espiritual. Isso é o que nós chamamos de dicotomia. Você está aqui, mas aí você está triste porque você vai trabalhar. E você não entende que o seu trabalho é espiritual também. E eu vou te explicar isso na Bíblia. Então, o pensamento grego divide. Faz assim. As minhas emoções e o meu espiritual, Deus se vira. Deus é o Senhor quem cuida. E eu só vou cuidar do meu corpo. É assim que funciona o pensamento da maioria dos irmãos, dos nossos irmãos em Cristo. E era o meu pensamento esse. Gente, é algo talvez difícil para vocês me ouvirem, mas não é assim. Calma. Nós vamos integrar conforme a palavra de Deus. Então Platão foi tão forte que ele traz uma divisão. O reino espiritual metafísico, em que Deus não se mistura com a humanidade. E quando você se torna uma encarnação, ou seja, você nasce, aquela ideia que estava lá com Deus vem aqui em você agora, e você só vai acessando essas ideias conforme vai vivendo. Deus não se mistura na realidade humana para Platão, para o pensamento grego. E se trabalha a razão. O homem tem que ser autossuficiente. Por isso, quando aquela irmã diz para você, ou aquela pessoa fala, vai para o teu quarto e sozinha se vira, é um pensamento platônico. Não é um pensamento que o Senhor vai nos mostrar agora em Mateus. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus? Se alguém não estiver me entendendo, faz assim, ó. Em nome de Jesus, só para eu ver. Não precisa nem fazer muito movimento, faz só assim, ó, para eu poder ver. Tem alguém que não? De verdade. Então, ó, vocês estão então ninguém fez assim, eu vou acreditar que vocês estão me entendendo. Vamos agora para o pensamento hebraico. Entender o pensamento grego. Divisão. Suas emoções e espírito é Deus quem cuida. Você não tem nada a ver com isso. Você só cuida do teu corpo. E aí nós vamos ouvir, quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito. A pessoa, ela diz assim, cuida do teu corpo. Você está com, vamos pensar que você de repente tem um câncer. Eu vou dar aqui um exemplo muito forte. Conheci uma mulher e que a irmã dela faleceu. Teve câncer. Ela não falou para ninguém do diagnóstico. 5 anos. Ninguém da família soube do diagnóstico dela. Até que teve um dia, depois de 5 anos, que ela começa a passar mal e ela vomita fezes. Oh, gente. O câncer tomou todos os órgãos dela. Ela no leito de morte. A mãe dizia, chorava. Dizia, por que você não me falou? Por que você não nos falou para a gente poder te ajudar? Sabe qual foi a fala dela? Porque eu cria que Deus ia me curar. Vocês entenderam a divisão? É como se o ser humano, com essa dicotomia, ele não toma responsabilidade sobre a vida dele. E não foi assim que Deus te criou. Ele te chama para uma responsabilidade com a sua vida, com a sua mente, com o seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Deus, ele quer te usar, mas ele quer que a sua mente esteja limpa, tranquila, com dores, tudo bem, mas não em sofrimento, porque do contrário você não vive, não ouve. Quem que doente pensa em fazer a obra, gente? Eu tive uma infecção intestinal, fui parar no hospital, fiquei internada, cheio de cliente para atender, com caso grave. Eu não conseguia nem pensar em ninguém, eu só queria sair daquela dor, daquele sofrimento.
Era uma dor insuportável. Com dor, o ser humano não vive, ele só quer sair da dor. Por isso de falar do Setembro Amarelo, nós trabalhamos aqui tanto. Cuide da sua mente, porque em dor você não frutifica para o Senhor. Guarda isso. Você agora vai entender no pensamento hebraico que Jesus vem combater, em que Deus ele só quer unir agora tudo. Plano metafísico, espiritual, Deus não se interfere. Deus é lá, ser humano aqui. Eu é que tenho que trabalhar. Eu é que não trabalho, eu é que lute, não é assim? Deus não mexe nessa realidade, eu tenho que me virar. Ou, Deus é que cuida da minha mente, e o Espírito e o Senhor, né? Cuida da minha mente, cuida das minhas emoções, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu cuido do meu corpo. Ou, tudo é uma divisão, tudo é divisão. Qual o problema disso, Dulce? É que quando nós não entendemos o que o Senhor, o Eterno, diz nas Escrituras, a gente vai errar mesmo. A gente faz o outro sofrer. E a gente acha que, veja, processos emocionais não é um demônio em você, mas eles se aproveitam de você. O diabo ele só quer você doente para aproveitar e te destruir e te levar para o fundo do poço e ali você decidir dar fim, porque aí ele consegue acabar com tudo. Mas o diabo se aproveita, então agora o Senhor ele quer te trazer uma integralidade. Eu vou pedir, se for possível, para multimídia me dar uma força aqui. Nós vamos agora entender como funciona o pensamento hebraico. Tudo é integral. Espírito, emoções, o campo espiritual, o nosso natural, está tudo misturado. Adão e Eva, misturado. Mas ainda com o pecado, vem um outro reino para cá. Espiritual também, está tudo integrado. Tabernáculo, quando o povo vai para o deserto, o que Deus fala? Eu quero habitar no meio de vocês. Olha o campo espiritual voltando. É Deus dizendo, eu quero me integrar a vocês. A realidade de vocês. Porque eu quero que vocês dependam de mim. E eu quero que vocês tenham uma experiência real e verdadeira com o Rei do Universo que sou eu. E aí, ele faz assim. Aí Deus pega os melhores artesãos que tinham um coração fiel. Segundo o Êxodo 35 e 36, depois você dá uma lida, e Deus chama Bezalel. E olha o que Deus faz. A Bíblia diz que Deus dá o que ele já tinha, Deus dá mais habilidade para ele construir todos os materiais do templo. A Arca da Aliança, tudo. O tabernáculo. Ele, junto com os outros artesãos, receberam do Espírito Santo. Que coisa linda! Sabe o que acontece? Uma profissão natural é espiritual, porque ele pegou o artesanato e fez a obra, o tabernáculo. Aí você diz, queria tanto ser pastor, mas eu vou ter que ser engenheiro. Ô irmão, em nome de Jesus, qual é a profissão que você quer? Seja como Bezalel. Você vai levar a glória com o que você vai ter na mão. O nosso pastor Moisés, a nossa liderança, a pastora Vânia, o que eles trabalham? Que se levante empreendedores, vá pastorear lá fora também. Não é só no corpo eclesiástico. Se você acha que vida com Deus é só aqui dentro, você está com o pensamento errado. O pensamento do céu é, onde você estiver, eu estou com você. Aí vai a Dulce, né? Oh Deus, eu trancava Deus no quarto, gente. Eu ia triste, por quê? Porque eu ia ter que ver meu pai, eu tinha muito problema com meu pai, era aquela briga. Eu não entendia que quando eu fechava a porta do quarto, ele fechava comigo. Que eu ia estudar, ele estudava ali comigo. Seja o melhor aluno, não melhor que o outro, isso daí dá problema emocional. O que você gosta de fazer? É matemática, português? Qual é a sua habilidade social? Você se dá bem com as pessoas? Isso é uma inteligência também. Se estude, dê o teu melhor para ser o melhor para o Senhor, não melhor que o outro.
Porque você não tem como comparar-se com o outro, porque você é único. Eu só posso comparar quem são dois iguais. E aí, como é que faz? Nem gêmeos são iguais. DNA diferente. Expressão a digital é diferente. Bezalel conseguiu receber do Espírito e usar sua profissão para a glória dele. Então, Deus está fazendo o quê? Integrando a realidade com o ser humano. Eu vou caminhar com vocês. Ressurreição. Jesus, gente, é corpo santo e Espírito. Está no céu. Elias, transladado, não viu a morte. Enoque andava com Deus. Agora eu pergunto, que negócio é esse de você dividir? Eu sou uma coisa aqui, outra coisa lá. Não, é tudo misturado. O Senhor espera que você traga o reino. Por que Deus espera que você traga o reino dos céus para a terra? Porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele deu a terra para você. Aí, os filhos do inferno usam as suas profissões, porque eles estão integrados, mas você está lá achando que espiritual é só aqui dentro? Aqui é hora de receber esse fogo e ir para fora. Vivendo o que Deus tem com você lá, mas para isso a tua mente tem que estar boa. Olha só. Deus, Ele quer integrar o natural com o espiritual. Não tem diferença para Deus. Quando nós temos o pensamento grego, ele valoriza a razão. O centro é o homem. Quem nunca ouviu isso? O que é bom para você, o que é melhor para você, tudo bem, o que é melhor para você, mas a razão é o homem. Se vire, dá conta. Deus não vai mexer. Ele é no plano, ele fica no plano metafísico, espiritual. Ele não acessa o natural. Mas quando nós entendemos o pensamento hebraico, Deus, Ele quer uma relação com o ser humano. E aí nós temos Salmo 103, 13. Se os irmãos puderem colocar, diz assim, como um pai. Meu Deus, como um pai. Ele não quer só uma relação de Deus e os seus adoradores. É uma relação afetiva, de proximidade. O Samuel, nós estávamos dando banho nas minhas cachorras e ele caiu, bateu o ombro no portão. Sabe o que ele veio? A primeira coisa, ele veio para mim, para chorar e para querer um abraço. É assim que Deus, Ele quer viver uma relação com você. Ele quer estar ali. Ele quer que você corra por braço dele e chore. Ele quer poder te mostrar o caminho que você vai seguir. E você ser bem sucedido. Sabe quando você tira uma nota boa na prova e você fica feliz? Deus fica com a cara assim, né? Deus vibra. Por quê? Porque você conseguiu. Sabe quando você passa numa entrevista, aquele emprego que você queria? Ele vibra porque você conseguiu. Quando você consegue vencer um pecado que para você era difícil, ele vibra. Você conseguiu. É aquele pai que está ali com você a todo momento. Ele quer se integrar e nós vamos trabalhar. O problema é que quando eu não integro, eu me desintegro, eu sofro com problemas mentais e emocionais. Integrar-me significa, Deus te chamou para o governo da terra, certo? Gênesis 1, 26, 27, 28. Só que como você governa a terra e não se governa? Governa a terra, domina sobre a terra, domina. E como assim você não domina as suas emoções? Que negócio é esse de que Deus, toque minhas emoções, se vira que eu não consigo dar conta? Dependa de mim, porque eu vou te dar os recursos que você precisa para ter uma boa saúde mental, inclusive a minha palavra, mas se aproprie desses recursos. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso? Para você viver o que Deus tem, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação
É você que tem que orar a Deus e Deus que transforma a sua mente? Transformai-vos. Ele já entregou o recurso. Está usando? Só fica no TikTok, Instagram, grupo ruim, que te faz pecar, meu irmão, minha irmã, com baixaria. Faz como? Tua mente não fica em governo, você não governa. Ele te dá os recursos, mas ele quer que você se autogoverne. Nós olhamos a palavra em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito, ou seja, as suas emoções, do que conquistar uma cidade. É Deus que te controla? Você. É você que tem esse autogoverno, porque você é a imagem e semelhança dele. Mas é com ele, dependendo dele, que você faz esse autogoverno. Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita você que a ira domine depressa as suas emoções, o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ou seja, quem é que controla a ira? Você sabia que quando você não controla as suas emoções, você peca? Você falou um palavrão, bateu em alguém pela raiva. Mentiu. Falou um mau testemunho. Você não controlou as suas emoções. Querido irmão, vamos integrar a realidade. Ele quer que você dependa dele, mas que você assuma a tua posição de governo na terra. Governe a terra, mas se governe primeiro. Como? Ele vai dar os recursos. A palavra dele, a presença dele, a oração, o jejum, a leitura da palavra, excelentes recursos, e Deus ainda dá mais. Terapia. Eita, que falar em terapia arrepia todo crente, né? Tá fugindo, né? Arrepia. Mas se tá com câncer, porque funciona assim. Você de repente está com uma depressão. O Senhor levou sobre si todas as suas enfermidades. Amém, isso é real. Mas se você tem um câncer, já foi no oncologista? Busca esse médico que ele é maravilhoso. Cadê o versículo? Divisão. Quando trata de emocional, eu largo para Deus. E Deus está falando, não. Você tem que cuidar das suas emoções, da sua mente. Vem cá, vamos resolver o problema. Tem dor emocional com alguém na tua família. Está com depressão, ansiedade, burnout, qualquer coisa. Você está com alguma disfunção, vamos resolver isso daqui. Deus, ele quer te acompanhar nesse processo, mas você acha que é tudo ele que tem que fazer. E ele não vai fazer. Quantas mulheres... chega mulher para trabalhar comigo, ou alunas minhas em plataforma, elas funcionam assim. Dulce, é desse jeito. A maioria é tudo cristã, serva de Deus. Cheguei no meu limite, Dulce. Orei, jejuei, Deus não me ouviu. E aí eu tive que chegar até você. Oxe, como é que é um negócio desse? Eu fui o último, ou outro terapeuta, é o último escape. É quando Deus já não dá mais conta. É tipo assim? Não. Não é que Deus não te ouve para tirar essa raiva, essa tristeza do seu coração. É que agora Ele te trouxe essa noite para dizer, tem que trabalhar algum problema aí. E eu quero te ajudar, te mostrando o recurso, mas é você que tem que pegar esse recurso e aplicar e fazer a sua autocura. Gente, ansiedade é tão simples de curar. Ô, Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Ansiedade, transtorno de ansiedade tem cura. Depressão tem cura. Nada difícil. Se você está aqui hoje, é porque nada é difícil para você. Quem é mãe? Levanta a mão. Mães, quando o bebezinho nasceu, você falou, não, eu não consigo ser mãe. Vai ficar aqui. Foi assim, mães? Ou nasce. Tá doendo, se vira. Vem com cesárea, qualquer coisa, mas tem que tirar o bebê. As contrações são terríveis. Como assim que você não consegue nada? Consegue. E Deus sabe do teu potencial. Por isso que Ele te trouxe essa noite. Para que você se integre novamente e entenda que Ele confia na habilidade que Ele te dá. O salmista diz, tu aumentaste o meu poder e me faz ter a força de um boi selvagem. Sabe o que o salmista está dizendo? Que todo ser humano tem um
poder natural porque Deus dá. Só que o próprio Deus aumenta esse poder e dá uma força de um boi selvagem. Um boi selvagem, sabe como é que funcionava? Era pior que boi, pior que leão, ninguém segurava. O boi selvagem não podia ser domesticado. Não tem nem narcologia, não tem nem informação de como era esse bicho, mas era um bicho terrível. Ninguém segurava. A Bíblia está dizendo, eu vou te dar uma força de um boi selvagem. O que te impede? Medo do que os outros vão pensar de você? Você vai ser um boi selvagem. A força de um boi selvagem para romper e cuidar da tua mente. Por quê? Porque é por meio da tua dor que eu libero cura. É por meio do teu sofrimento que você vai aprender a resolver e vai ensinar a outros. É por meio da sua cura que você vai ver o quanto eu estou com você. E você vai me conhecer de maneira muito mais profunda. Eu conheço a Deus muito melhor depois de uma depressão. Vocês sabiam disso? Depois de tentativa de suicídio. Gente, Ele é maravilhoso. Eu não tenho nem explicação. Não dá para falar. Ele é extraordinário. Ele é bom. Eu dou tanta mancada. Ai, gente, vocês não sabem como é que é aqui. O negócio aqui é só pela misericórdia, mas Ele me ama. Oh, calma aí. Segura a onda. Eu vou aqui revelar um pecado meu para vocês. Eu tenho um processo de autocrítica que eu trabalho muito em mim. Se eu foco no objetivo, Vinícius sabe como é que eu funciono. Quando eu não alcanço, eu fico tão brava, tão brava, tão brava, tão brava. Aí eu começo. Aí eu errei nisso, errei na... Aí fica aquela punição, né? Onde o Espírito Santo, quando a gente conhece, a gente caminha, não está dividido. Ele é aquele que participa a todo momento com você. Aí ele vem e fala, você já parou para pensar que desde criança você sempre foi meio raivosa? Eu falei, é verdade, desde criança, meio brava. É. Aí o Senhor, só que tem um problema, sabe por que você adoeceu? Porque você jogava essa raiva sobre você. Ou saía culpando os outros. Nessa época, as minhas mãos estavam abertas com uma alergia fortíssima, eu estava em carne viva. Eu nem pegava na mão do Vini, que eu tinha morrido de medo do Vinícius ver aquela mão toda aberta. Quando o Vinícius viu, o Vinícius quase, falou, que é isso? Aí ela vai terapeuta, né? Sai da função marido e vem fazer terapia aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas ele me ajudou muito. Naquele dia, o Espírito Santo falou assim para mim, nessa conversa da raiva, para de jogar essa raiva sobre você. Jogue sobre o problema. Menina, aquilo foi algo maravilhoso para mim. Obrigada, querida. Foi maravilhoso, foi cura para mim. Até hoje, eu aprendi a jogar essa energia para resolver um problema. E isso tem me ajudado num processo emocional e no processo do meu corpo. Nós vamos ler agora Mateus. Vocês estão entendendo, queridos? Essa divisão. Deus, Ele quer caminhar com você a todo momento. Ele não quer que você... E olha, vamos pensar aqui. Se Deus é bom? Ele é um Deus que compreende a tua dor? E o que te prende se você precisa de uma terapia, de fazer terapia? Ele não é bom? Ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar. Mas por que você não procura ajuda profissional? Será que você tem medo do que os outros vão pensar de você? Será que você fica preocupado em não ser tão espiritual? Pergunto, será que é sobre Deus? Ou será que é mais sobre você que está muito preocupado com o olhar do outro? E vamos mais a fundo. Será que você, com essa preocupação, realmente está interligado com o Eterno? Porque quem está se relacionando com Ele, queridos, está pouco se importando com o que os outros vão pensar. Sabe disso? Quando você se relaciona com esse Deus de maneira profunda, você não se preocupa com o que os outros vão pensar de você. Sabia disso? Vai todo mundo te criticar. Ai, Deus, vai ser doído. Mas Ele te fortalece. Cheguei, eu queria ser administradora, uma época da minha vida, e Deus falou assim, mas você gosta de psicologia, né? Meu pai nunca aceitou para fazer psicologia, só que eu tinha que escolher o sonho do meu pai em ser advogada, ou o que o Senhor já tinha, queimava no meu coração. Muitos não vivem o que o Senhor quer, está no lugar ruim, com amizades ruins, porque você está preso com o outro, e com esse Deus você é livre. Não querem saber de você, está com Ele.
Deixa essas amizades. Deixa ir embora essas pessoas que não agregam sobre a sua vida. É com ele, é sobre ele. E ele vai preparar boas amizades para você. É um emprego ruim, você não entende por que está com ansiedade, com depressão, burnout, esgotamento mental. Por quê? Você não está alinhado, porque o Senhor... Aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho que ganhar mais. Peraí, você quer ser o quê? Artista plástico? Você vai ser o melhor, ele vai te prosperar. Mas não, né? Você, na tua cabeça, o pensamento grego está tão forte que você tem que ser autossuficiente para você ganhar dinheiro e tem que ficar em emprego ruim. Sofrendo assédio moral, não vivendo o que Deus tem para você. E o Senhor está te dizendo, venha ter um relacionamento comigo. Faça. Você quer ser artista plástico? Você vai ser o melhor. Você vai me glorificar. E eu vou te prosperar. Os processos emocionais acontecem porque nós não somos livres. Nós sempre estamos presos ao outro de alguma maneira. E o Senhor quer te chamar para uma liberdade. Vamos lá, Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus. Oh, Jesus. Aí vem Jesus. Mundo grego. Tudo dividido. Aí Jesus agora vem bater de frente. E é tudo tão simples para o Senhor, para o reino, para o Pai. No versículo 25, Mateus 6, eu queria que, se pudesse... Obrigada. No versículo 25 diz assim, portanto vos digo, não andeis Quando você vai estudar os evangelhos, se você não estudou, eu te aconselho a estudar. Sabe que os evangelhos a gente estuda? Que quando é algo espiritual, Jesus ele ensina como lidar. Oração, jejum, ok? Tem legiões de demônios, não é só orar, não. Tem que fazer jejum, estar preparada a todo tempo. Mas quando é emocional, engraçado, curioso, que ele não fala para você orar. Ele diz o quê? Não. Ele está dizendo o seguinte, responsabilize-se pela sua mente, pelo seu campo emocional. Ele está dizendo simples. Se responsabilize. Dependa de mim como teu pai, que eu vou te ajudar, mas cuide da sua mente. Não, Deus. Tira essa ansiedade de mim. Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque se existe uma ansiedade, tem algum problema para ser resolvido. Aí se Deus tira a tua ansiedade, o problema não é resolvido. Aí você fica com ansiedade de novo. Exemplo. Você tem muita dificuldade. Você precisa sempre ser aprovado pelas pessoas, ok? Todo mundo tem que te aprovar. Aí você fica ansioso, porque espera sempre a aprovação das pessoas. Se Deus tira essa ansiedade, a raiz do problema, que é a necessidade de aprovação e de validação, fica lá. Aí qual o problema? Aí você fica com ansiedade. Toda hora você precisa de Deus, toda hora, e você não resolve o problema. Veja, Deus ele quer que você dependa dele, mas ele quer que você resolva o problema na raiz. Deus é craque em resolver problema. Ele até te mostra o problema, mas quem resolve? Gente. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, pela oração súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Aqui, não andeis ansiosos. Tua mente é tua. Para glorificar o nome dele. Você está cuidando da sua mente como deve cuidar. Orando, jejuando e cuidando. Você vive vendo coisas ruins de morte na internet. Você aciona suas amígdalas cerebrais. Não entende por que você fica com medo. E aí você tem pânico. Ajuste simples. Só conversa de tragédia ou só caminha com pessoas que falam de tragédia, tem que deixar. Ou peça para a pessoa parar de falar. Ou não caminhe. Porque você aciona áreas do cérebro que te gera desequilíbrio emocional. Olha que coisa. Quando ele fala assim, Mateus, no verso 25, 26, 28 e 30, fala assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus está dizendo assim, quanto mais você entra com esse pensamento grego, ele falando para a multidão, para com esse pensamento grego de que você tem que ser autossuficiente. O teu pai sabe do que você precisa? Ele sabe da roupa que você precisa, da comida. Quem alimenta os pássaros? Você já parou para pensar como é que um pássaro sabe voar do Havaí, da Califórnia até o Havaí?
Quem que ensinou isso para ele? Como que eles arranjam comida? É o Pai. Aí Jesus está dizendo, sai do pensamento grego e volta para o pensamento que eu entreguei a vocês, povo de Israel. Pensamento grego, autossuficiência. Deus não se mistura. Eu tenho que trabalhar para ter o meu dinheiro. Não é que você não vai trabalhar, mas você tem que vir para o pensamento hebraico, e não para esse pensamento grego de divisão. Sabe qual é o pensamento hebraico? Pai, eu não vou me preocupar porque o Senhor cuida de mim. E você vai desfrutar da vida, da tua família, fazer para Ele, glorificar o nome dEle. Você tem que cuidar das suas emoções. E o Senhor vai cuidar daquilo que você precisa. Esse é um princípio de cura muito poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Olha as aves do céu. Eles não precisam se preocupar que Deus dá o necessário para a sobrevivência. Olha os lírios. Nem Salomão se vestiu como os lírios. Dependa de mim, que eu vou te vestir melhor. Eu vou dar tudo. Está com medo, não sabe o que vai fazer da vida? Só dependa de mim, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar. Eu vou te conectar com pessoas em que você vai entender o que você pode escolher. Eu vou te dar oportunidades para você escolher, mas se conecte comigo. Saia de uma autossuficiência, problemas emocionais. Está falando de autossuficiência. Você está em dor e você não tem coragem de conversar com ninguém, porque você não pode ser fraco. Né? Não é assim? Você não pode demonstrar fraqueza. Por isso que você adoece. Porque você está dividido. Ele quer que você se integre. Você vale muito mais. E ele fala, você vale muito mais do que as aves. A visão grega, Deus está no céu, em outro plano distante da nossa realidade. E na visão grega, você é o responsável, exclusivo, se vira, meu amigo. Mas, uma dicotomia, uma divisão. Só que no pensamento hebraico do céu é assim, ó. O Pai quer cuidar de você com muito carinho. E Deus, Ele quer ter um relacionamento afetivo com você. Só que sabe por que muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com o pai? Porque tem um problema emocional com o pai biológico. Ou sofre abandono com a mãe. O cérebro funciona assim, ó. Tem uma dor emocional com a mãe. Abandonou. Vamos pensar aqui. Com 1 ano de vida. Eu não lembro de nada? Para com isso. Você teve amígdala cerebral. Você tem sistema límbico já ali formado. Tudo está gravado aqui. Você não lembra, mas você sente. E aí você vive numa dependência emocional com as pessoas. Por quê? Porque você tem uma dor lá atrás e teu cérebro diz assim, eu te amo tanto que nós vamos grudar em todo mundo para que a mamãe nunca mais te abandone. Aí você gruda nas pessoas como se fosse a mamãe para evitar um abandono novamente. Por isso que você acaba entrando numa depressão. Você sabia que depressão, transtorno de ansiedade tem muito problema com dependência emocional? Tá lá. Teu cérebro, sabia que seu cérebro funciona assim? O que você aprende lá atrás, todas as experiências estão gravadinhas. Quando o teu cérebro vê um problema, alguém está te abandonando, ou você sente que a pessoa não quer mais ficar com você, aquela amiga, aquele amigo, bate aquela dor, é o cérebro dizendo, de novo, mamãe! O cérebro, essa área, não sabe que você cresceu. E ele acredita que você está vivendo um trauma. E aí você entra numa dor emocional em que você até deseja morrer. Integrar-se. Relacionamento com o Pai vai te levar para uma liberdade. Nesse versículo 25, 26, 28, 30 diz assim, relação de intimidade e afetividade. Deus, Ele quer suprir as suas necessidades. Por quê? Porque se Ele supre a tua necessidade, Ele marca o teu cérebro com uma presença gloriosa. No versículo 27, ele traz assim, qual de vós poderá, com toda ansiedade, os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura, à sua estatura? Jesus está dando um princípio de cura. Quando você tem pouca fé, significa que você está ansioso. Se você tem algum sofrimento emocional, o teu sofrimento impacta a tua fé. Quando é que você vai cuidar da tua mente? Ser livre no teu Deus que te ama, que te deu toda a ciência para você se beneficiar e você vai continuar nesse teu mundinho, não cuidando
daquilo que é mais precioso, que o diabo luta e guerreia pela tua mente. Ele quer te desestabilizar. No versículo 33, eu já vou aqui liberar. Diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas. Ele quer que você se integre a Ele. Ele quer que você busque Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Porque quando você tem um relacionamento com Ele, nada te divide. E você está livre para procurar a ajuda que você quiser, queridos. Tem terapia, tem cursos que ajudam a lidar com ansiedade, sabia disso? Depressão? Burnout? Tem várias opções hoje, o que mais tem? Quais as ferramentas que você vai usar? Com quem você está conversando? Você tem que ter amizade com pessoas saudáveis. Sabia que isso te ajuda no processo de cura? Entender mais sobre a palavra de Deus. Conversa com o teu pastor. Eu não sei, todos aqui é da igreja. Com o teu líder de célula. Tenha comunhão, isso ajuda no processo de cura. Não se feche no teu mundo para que você viva o que Deus tem para você. E por último, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aqui Jesus está dando um princípio de cura muito poderoso, e eu quero que você guarde isso para nós finalizarmos. Guarde no seu coração o seguinte: não fique preso no dia de amanhã, Jesus está falando, mas cuide do hoje, porque hoje já basta o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não cuidar dos problemas que vai surgir no momento presente, isso vira uma bola de neve que vai aumentar e te sobrecarregar amanhã, e você vai ser um candidato a sofrer com transtornos de ansiedade, pânico, agorafobia, TAG. Sabia que esses processos de adoecimento acontecem na infância, na adolescência, e depois ele desencadeia fortemente a partir dos 20, 30 anos. E quem tem ansiedade faz depressão. Nunca se esqueça disso, tá bom? Quem tem depressão faz ansiedade e ansiedade e depressão. Então Jesus está dizendo, gente, é um princípio que a ciência fala. Cuida do hoje. Treina a sua mente para o aqui e o agora. E amanhã, o Senhor está cuidando. Mas só consegue treinar a mente quem está vinculado com Ele, não mais dividido. O Senhor quer que hoje você absorva, viva o pensamento do céu. Ele cuida de você. Se você precisar de ajuda, não tenha medo. Feche os olhos e busque a ajuda do seu pastor. Peça orientação para as pessoas que estão à sua volta. Se precisar, o negócio está muito pesado, busque terapia. Não tem problema não se arrepia não. É de Deus. Alguém de confiança. E viva o melhor que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor está com o coração, com aquele que tem o coração quebrantado. E o Senhor, Ele quer que você saia deste sábado com algo no seu coração. Não se divida mais. Integre a esse Deus. Você não precisa só de um culto, você faz o seu culto a todo momento. A tua profissão é para a glória dele, como nossos pastores sempre nos ensinam. Faça a diferença lá fora, receba aqui e viva lá fora. E para tuas questões emocionais, tome o governo de volta da tua mente. Cuide da tua mente, dependendo exclusivamente dele, na presença dele. Pastor, venha orar pela gente. Que em nome de Jesus, você viva um tempo novo do Senhor sobre a sua vida. Que você viva o que Jesus ensinou. Comunhão com o Pai. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. O Senhor quer que você viva uma liberdade. E viva essa liberdade. Em nome de Jesus. Pastor, vem orar aqui por nós em nome de Jesus.